Olá, estamos de volta para mais uma conversa a respeito da semiótica e o seu desenvolvimento. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a escola semiótica da França, né, que tem o grande líder aí, o Greimas, conhecido como Greimas, é Julian Greimas. Algeda Julian Greimas é o seu nome, e ele começa as suas pesquisas nos meados dos anos 50, para você ter uma ideia, quando ele abandonou o estudo da lexicologia. Então, Greimas tinha defendido uma tese em lexicologia e achou que o signo era vazio, né? O sentido do signo era vazio em si, e insatisfeito ele abandonou o estudo do léxico e foi para o estudo do texto. Daí o nome de uma semiótica transfrástica, que vai além do léxico, vai além da frase, porque os signos eles vão se relacionar um com o outro, e é pela relação que passa a existir a significação. Não que o saudoso Inácio, lá em Araraquara, chamava de latejar do signo, né? Então o Greimas vai se dedicar ao estudo do texto, do discurso, não vai ficar mais parado no léxico, e deixa isso por conta da lexicologia, não é? Uma vez que ele defendeu sua tese em lexicologia primeiro, e encontrando essa necessidade de buscar mais, descobrindo que o sentido do signo era vazio, só vai aparecer o sentido pela relação, ele parte então para o desenvolvimento daquilo que ele chamava de gramática do conteúdo, que era, como dizia o Greimas, não é? Uma frase reproduzida em salas de aula, através do Silvio de Santana Júnior, meu querido orientador, Anícia Ribas Dávila também, minha querida co-orientadora, né? Dizendo a respeito da semiótica, falando sobre a semiótica do Greimas, que era um projeto científico, dizia o Greimas, em tempo de se fazer ciência. Essa frase eu ouvi muito nas salas de aulas. Então, marca aí, olha, recapitulando, 1950, o Greimas inicia os seus estudos, né? Deixa a lexicologia e passa a estudar então o texto. A inspiração do Greimas vem no Saussure do ponto de vista da semiótica discursiva, porque o Saussure dizia que o sentido existe pelas diferenças. Todos conhecem as dicotomias saussurianas, todos ou quase todos, né? Língua, fala, sincronia, diacronia, significante, significado. Então o Saussure vai trabalhar nessa dualidade, né? Já o Peirce, conforme falamos antes, vai trabalhar o signo numa perspectiva tridimensional, ícone, índice, ou índice, ícone e símbolo. Ele vai estudar as idades do signo, né? Ou seja, primeira idade, segunda idade, terceira idade. E aí ele faz uma pesquisa vasta, importantíssima, qual signo, e assim vai desenvolvendo a sua teoria, seguida por muitos, né? A Lúcia Santaella, por exemplo, é uma discípula do Peirce, né? Então há muitos pesquisadores aqui no Brasil que preferem essa escola semiótica. Eu fui iniciado na semiótica do Greimas, e é aquela que tenho trabalhado até então em mais de 20 anos em sala de aula. Bom, então feita essa introdução, a semiótica do Greimas ela vai se desenvolver com os estudiosos do texto bíblico, né, dos textos bíblicos, chamado Grupo d'Entreverne, que é um grupo de pesquisadores que vão aplicar a teoria semiótica nos textos bíblicos de uma maneira mais objetiva. Por quê? Qual é o grande problema, geralmente, da interpretação dos textos bíblicos? Várias religiões, várias correntes, né, ideológicas cristãs
E cada um vai interpretar a sua própria maneira. Você tem o espiritismo, tem o protestantismo, tem o catolicismo, tem várias outras correntes, né, religiosas, e cada um vai interpretar a sua maneira a Bíblia. Então, para evitar essa interpretação subjetivada, digamos assim, surge o grupo da Entrevernes, um grupo de pesquisadores, e esse grupo vai estudar os textos bíblicos de maneira objetiva. Então, quando se fala em objetividade do texto, lembre-se da semiótica do Greimas. Ele cria toda uma ferramenta para ser aplicada na leitura de qualquer tipo de texto, e o grande salto que o Greimas dá é que ele não fica apenas no texto escrito, no verbal, que foi um trabalho da linguística, né? E nós somos, eu costumo dizer em sala de aula, analfabetos visuais, ou fomos, né? Ou temos sido. Por quê? Porque o que aprendemos e reproduzimos, aquilo que os nossos professores nos ensinaram, é um aprendizado baseado no verbal, texto verbal. Quando vivemos aí numa era, né, de delírio tecnológico, como falava o professor Pelópidas, né, Cipriano, lá nos corredores da Unesp, em 1997, quando eu ainda fazia o início, começava ali o doutorado, fazia uma disciplina com o Pelópidas e outra com o Silvio de Santana Júnior, e ele me falava, né, que ele tinha desenvolvido uma tese, ele era do Instituto de Artes de São Paulo, estava ali dando um curso na Unesp, e que a sua tese falava, né, abordava essa questão do delírio tecnológico. Lembra bem, 1997, estamos em 2020, indo para 2021. Então eu diria que estamos vivendo hoje num pós-delírio tecnológico, né? Para onde estamos indo, aonde a tecnologia está nos levando. Bom, mas esse é um assunto para um outro bate-papo. Então, seguindo aqui com a semiótica do Greimas, né? Ela expandiu-se por meio de todas as ciências sociais, gerando adeptos e obras nos 5 continentes, para você ter uma ideia. Em mais de 40 países, chegando ao Brasil em 1970, como fruto da linguística estrutural e da semiologia de Ferdinand de Saussure. É assim que a semiótica de Greimas chega ao nosso querido Brasil. Então, feita esse preâmbulo a respeito da semiótica do Greimas, quero agradecer a você por estar aí comigo, e a partir da próxima aula vou falar sobre a semiótica aqui no Brasil e esse projeto científico em constante evolução, como dizia o próprio Greimas, a gramática do conteúdo de Algida Julian Greimas. Essas informações, quando eu me desvio aqui do foco e vou para o texto, esse texto é a minha tese de doutorado, o percurso semiótico do Actante Sujeito John, de Godman, que eu defendi em 2001. Então essas informações, o que está saindo aqui, essa conversa é baseada na minha tese de doutorado e nos artigos e minhas pesquisas ao longo de mais de 20 anos. Okay? Então, um grande abraço para você e até a próxima.